Essa garotinha de 7 anos, que antes tinha tudo, casa, família e amor, é brutalmente jogada na rua pela própria madrasta após a morte do pai. Sozinha, vulnerável e obrigada a mendigar para sobreviver, ela se agarra à esperança como única companhia. Mas tudo muda quando um milionário, acostumado a passar apressado por histórias como a dela, decide parar e escutá-la. Prepare-se para testemunhar o impossível quando ele entra na vida da menina e muda tudo. O que parecia ser o fim se transforma em um recomeço emocionante e cheio de reviravoltas. Comente o que você acha que vai acontecer, se você faria a mesma coisa nessa situação. E não se esqueça de me contar de onde está assistindo esse vídeo. Curte e se inscreva para apoiar o meu trabalho. O cheiro de café fresco preenchia a pequena cozinha enquanto Genaro ajeitava as tranças da filha, Norina com cuidado. Suas mãos calejadas de vendedor ambulante não eram as mais hábeis para o trabalho delicado, mas anos de prática desde que sua esposa falecera haviam lhe ensinado os movimentos necessários. "Tá apertado, pai?" perguntou Norina, balançando os pezinhos que ainda não alcançavam o chão. "Não, princesa, tá do jeitinho que você gosta." Genaro sorriu, admirando seu trabalho imperfeito, mas feito com amor. "Agora vamos tomar café, que hoje o dia vai ser cheio." A rotina deles era simples, mas funcional. Às 6 da manhã, Genaro preparava o café e arrumava Norina para a escola. Depois, a deixava com Dona Zefa, a vizinha que cuidava de algumas crianças do bairro, enquanto ele ia vender balas e chocolates nos semáforos do centro. No fim da tarde, buscava a filha e juntos preparavam o jantar, sempre com Norina contando as aventuras do dia escolar. Não era uma vida fácil, mas havia amor suficiente para compensar as dificuldades. Aos 46 anos, Genaro tinha orgulho de conseguir manter um teto sobre suas cabeças e comida na mesa, mesmo que às vezes precisasse pular algumas refeições para garantir que Norina não passasse fome. Naquela manhã, porém, algo estava diferente. Havia uma inquietação no ar que Genaro não conseguia explicar. Talvez fosse o céu mais cinzento que o normal, ou o silêncio incomum nas ruas do bairro, ou talvez fosse apenas sua imaginação pregando peças. "Pai, você tá estranho hoje." Norina comentou enquanto mordia seu pão com manteiga. "Estranho como, filha?" "Não sei, parece triste." Genaro forçou um sorriso. Como uma criança de 7 anos podia ser tão perceptiva? "Que nada, princesa, só pensando no trabalho. Hoje tem festa no centro, vai ter bastante movimento." Mas não era só isso. Há dias, Genaro vinha notando uma mulher que parava sempre, no mesmo semáforo onde ele trabalhava. Ela não comprava nada, apenas observava. Seus olhos eram frios, calculistas, como se estivesse avaliando uma mercadoria em vez de um ser humano. Raissa era seu nome. Ele descobriu por acaso quando a ouviu, conversando ao celular. Devia ter uns 36 anos. Vestia-se com roupas simples, mas bem cuidadas, e tinha um jeito de olhar que fazia Genaro se sentir desconfortável e, ao mesmo tempo, intrigado. "Vamos, princesa. Hora de ir para a escola", disse ele, ajudando Norina a guardar seu material na mochila surrada que havia comprado em uma feira de usados. No caminho para a casa de Dona Zefa, Norina saltitava contando sobre um livro que a professora estava lendo para a turma. Algo sobre uma menina que morava na lua. Genaro ouvia com atenção, maravilhado com a imaginação da filha. "E aí a menina descobriu que não estava sozinha na lua, pai. Tinha um coelhinho que..." Norina parou de falar abruptamente. Genaro seguiu seu olhar e sentiu o coração acelerar. Parada na esquina, como se esperasse por eles, estava Raissa. "Bom dia", ela disse com um sorriso que não alcançava seus olhos. "Desculpe aparecer assim, mas vi vocês passando e... Bem, queria me apresentar propriamente." Genaro instintivamente puxou Norina para mais perto. "Bom dia",
Desculpe, mas estamos atrasados para a escola. Claro, claro. Raíssa deu um passo para o lado, mas seus olhos permaneceram fixos em Genaro. Talvez possamos conversar outra hora? No seu horário de almoço, quem sabe? Antes que Genaro pudesse responder, Norina apertou sua mão. Havia algo no olhar da filha, um medo instintivo que ele não compreendia totalmente. Quem sabe? Respondeu vagamente, continuando seu caminho. Mas aquele encontro marcaria o início de uma mudança profunda em suas vidas. Nos dias que se seguiram, Raíssa aparecia com frequência cada vez maior no semáforo. Trazia café para Genaro, conversava sobre amenidades e aos poucos foi quebrando suas defesas. Você trabalha muito, ela comentou certa tarde, oferecendo-lhe um sanduíche. Deve ser difícil criar uma filha sozinho. Genaro aceitou o lanche, tocado pelo gesto. A gente se vira. Norina é uma boa menina, facilita muito as coisas. Ainda assim, toda criança precisa de uma figura materna. As palavras ficaram pairando no ar como uma promessa velada. Genaro sentiu um arrepio involuntário, mas afastou a sensação. Estava sendo bobo, paranoico talvez. Raíssa só estava sendo gentil. À noite, enquanto ajudava Norina com a lição de casa, a menina perguntou: Pai, por que aquela moça está sempre no seu trabalho agora? Ela só está sendo amigável, filha. Não gosto do jeito que ela olha para você. Parece uma cobra olhando para um ratinho. Genaro riu da comparação, mas algo na observação da filha o perturbou. Às vezes você fala cada coisa, menina. Termina logo essa lição que já está na hora do banho. As semanas foram passando e Raíssa tornou-se uma presença constante em suas vidas. Primeiro eram apenas conversas no semáforo, depois almoços rápidos, até que um dia ela sugeriu um jantar em sua casa. Nada demais, disse ela com aquele sorriso enigmático. Só para conhecer melhor vocês dois. Sei fazer uma lasanha que sua filha vai adorar. Genaro hesitou. Algo em seu íntimo gritava para recusar, mas a solidão de anos pesava em seus ombros. Talvez estivesse na hora de dar uma chance à felicidade. Vou pensar no assunto, respondeu, sem perceber que aquela simples resposta seria o primeiro passo em direção ao abismo. Naquela noite, enquanto colocava Norina para dormir, a menina fez uma pergunta que o pegou desprevenido. Pai, você promete que nunca vai me deixar sozinha? Claro que prometo, princesa. Por que essa pergunta agora? É que tive um sonho ruim. Sonhei que você sumia e eu ficava sozinha no escuro. Genaro abraçou a filha com força, sentindo seu coração pequeno bater acelerado contra seu peito. Isso nunca vai acontecer, ouviu bem? Nunca mesmo. Somos eu e você contra o mundo. Lembra? Eu e você contra o mundo, repetiu Norina, mas sua voz tremia levemente. O que Genaro não sabia era que aquela promessa seria testada mais cedo do que imaginava. As engrenagens do destino já estavam em movimento, e o sorriso frio de Raíssa era apenas o prelúdio de uma tempestade que mudaria suas vidas para sempre. Deitado em sua cama naquela noite, Genaro ficou olhando para o teto descascado, pensando na proposta do jantar. Por que estava tão hesitante? Raíssa parecia ser uma boa pessoa, sempre atenciosa, sempre disposta a ajudar. Talvez Norina realmente precisasse de uma presença feminina em sua vida. Mas as palavras da filha sobre cobras e ratinhos ecoavam em sua mente, misturando-se com o sonho do abandono. Será que estava sendo super protetor demais? Ou havia algo em Raíssa que seu instinto paterno reconhecia como ameaça? O sono demorou a chegar, e quando finalmente veio, trouxe consigo pesadelos confusos sobre sorrisos sem alma e promessas quebradas. Genaro acordou várias vezes durante a noite, suando frio, com a sensação incômoda de que estava prestes a cometer um erro terrível. Mas às vezes,
O destino tem um jeito cruel de nos empurrar exatamente para o caminho que tentamos evitar. E naquela manhã cinzenta de quarta-feira, Genaro não sabia que cada passo seu em direção ao semáforo onde Raíssa esperava era um passo em direção ao fim de tudo que conhecia e amava. O jantar na casa de Raíssa mudou tudo. A lasanha prometida estava realmente deliciosa. A casa era acolhedora e pela primeira vez em anos, Genaro sentiu o calor de uma refeição compartilhada com outro adulto. Mesmo Norina, inicialmente relutante, pareceu relaxar um pouco ao ver o pai sorrindo mais do que o normal. Mas havia algo nos gestos de Raíssa, uma precisão calculada, como se cada movimento fizesse parte de uma coreografia ensaiada. Seus olhos, sempre alertas, nunca pareciam piscar no momento esperado. E quando sorria, o sorriso demorava uma fração de segundo a mais para alcançar seus olhos. Vocês precisam vir mais vezes, disse Raíssa, servindo uma segunda porção a Genaro. Esta casa é grande demais para uma pessoa só. As visitas tornaram-se mais frequentes. Primeiro uma vez por semana, depois duas, até que Raíssa começou a aparecer na casa deles também, sempre trazendo pequenos presentes para Norina. Laços de cabelo, cadernos novos, às vezes até roupas. Não precisa gastar dinheiro com a... Gente! Protestava Genaro, constrangido. Bobagem, respondia Raíssa com aquele sorriso estranho. Vocês são praticamente família agora. Família. A palavra ecoava na mente de Genaro durante as noites insones. Será que estava pronto para isso? Será que Norina estava? A menina tinha voltado a ter pesadelos, acordava chorando no meio da noite, mas quando ele perguntava o motivo, ela só balançava a cabeça e se agarrava mais forte ao pai. Foi numa dessas noites que Raíssa fez a proposta. Por que não nos casamos? Perguntou ela, enquanto lavavam a louça depois de mais um jantar. Pense bem, Genaro. Você não precisa mais trabalhar no semáforo. Tenho economias guardadas. Podemos dar uma vida melhor para Norina. Genaro quase deixou cair o prato que secava. Casar? Mas não é muito cedo? Cedo? Raíssa riu, mas o som era vazio de alegria. Quando se sabe o que se quer, não existe cedo demais. Na mesma noite, depois que Raíssa foi embora, Norina apareceu na porta do quarto do pai, abraçada ao velho urso de pelúcia que era sua única lembrança da mãe. Pai, posso dormir aqui hoje? Claro, princesa. Teve outro pesadelo? Norina. Subiu na cama e se aninhou junto ao pai. Ela vai morar com a gente, né? Quem, Raíssa? É. A voz de Norina era quase um sussurro. Ela disse que vai ser minha nova mãe. Genaro sentiu um aperto no peito. Quando ela disse isso? Hoje, quando você foi ao banheiro. Ela disse que agora eu vou ter que obedecer ela também. E que... Norina hesitou. E que o quê, filha? Que se eu não for uma boa menina, você vai me mandar embora. Genaro sentou-se na cama, alarmado. O quê? Eu nunca faria isso. Nunca! Mas antes que pudesse continuar, notou que Norina havia adormecido, as pequenas mãos ainda agarradas ao urso, como se ele pudesse protegê-la de algum mal invisível. O casamento aconteceu 2 semanas depois, uma cerimônia simples no cartório. Raíssa insistiu que fosse algo rápido, sem convidados. Não precisamos de festa, argumentou. O dinheiro será melhor gasto em nossa nova vida. A mudança foi gradual. Primeiro, pequenas mudanças na rotina. Raíssa decidiu que Norina não precisava mais ficar com Dona Zefa. Posso cuidar dela em casa, disse. Assim economizamos. Depois vieram as mudanças maiores. Genaro começou a se sentir cansado, com tonturas frequentes. Deve ser estresse, dizia Raíssa, preparando-lhe chás cada vez mais amargos. Descanse. Eu cuido de tudo, e realmente cuidava. Das contas, das compras, dos remédios que agora faziam parte da rotina de Genaro. Ele começou a dormir mais, a ficar confuso.
Às vezes acordava no meio da tarde sem lembrar como tinha chegado à cama. Norina tentava ficar perto do pai, mas Raíssa sempre arranjava uma desculpa para mantê-los separados. Seu pai precisa descansar, dizia com firmeza. Vá brincar no seu quarto. Uma manhã, Genaro acordou com uma dor aguda no estômago. Raíssa já estava ao seu lado, com mais um de seus chás. Beba, amor, vai se sentir melhor. Mas não se sentiu. A dor aumentou, acompanhada de uma fraqueza que parecia sugar suas forças. Quando tentou se levantar, suas pernas falharam. Preciso ver Norina, murmurou. Ela está na escola, respondeu Raíssa. Mas era domingo. Os dias começaram a se misturar. Genaro oscilava entre consciência e delírio. Em seus momentos de lucidez, ouvia vozes distantes, choro de criança. Tentava chamar por Norina, mas sua voz não saía. Pai! A voz de Norina parecia vir de muito longe. Pai, por favor, acorda. Já disse para não entrar aqui. A voz de Raíssa, cortante como vidro. Seu pai está muito doente. Pode ser contagioso. Mas o som de um tapa cortou o ar, seguido por choro contido. Genaro tentou se mover, gritar, fazer qualquer coisa, mas seu corpo não respondia. O que estava acontecendo? Por que não conseguia? Proteger sua filha? Uma noite, ou seria dia? Genaro sentiu uma presença ao seu lado. Através das pálpebras pesadas, viu Raíssa debruçada sobre ele, seu rosto uma máscara de falsa preocupação. Sabe, ela sussurrou, você durou mais do que eu esperava. Mas não se preocupe, logo, tudo acaba. Ele tentou falar, mas só conseguiu emitir um gemido fraco. Raíssa sorriu, aquele sorriso que nunca alcançava os olhos. Shhh, descanse e não se preocupe com Norina. Vou cuidar muito bem dela, do meu jeito. Foi a última coisa que Genaro ouviu antes que a escuridão o engolisse completamente. O enterro foi rápido, como Raíssa planejara. Norina, vestida com um vestido preto novo que não era seu estilo, permaneceu em silêncio, as lágrimas correndo silenciosamente por seu rosto pequeno. Pare de chorar, sussurrou Raíssa, apertando seu ombro com força. Está chamando atenção. Mas como não chorar? Em questão de meses, sua vida tinha virado de cabeça para baixo. O pai, seu protetor, seu melhor amigo, agora jazia em um caixão simples, levado para debaixo da terra, sem que ela pudesse ao menos dar um último abraço. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Norina abraçou o velho urso de pelúcia e sussurrou a promessa que o pai sempre repetia. Eu e você contra o mundo. Mas o mundo agora parecia grande demais, assustador demais. E o pior ainda estava por vir, embora ela não soubesse. Na cozinha, Raíssa organizava papéis, um sorriso satisfeito em seus lábios finos. A primeira parte do plano estava concluída. Agora era hora da segunda fase. Em seu quarto, Norina adormeceu chorando, sem saber que aquela seria sua última noite em sua própria cama. O amanhecer traria uma realidade ainda mais cruel do que seus piores pesadelos. O amanhecer trouxe consigo um frio diferente. Norina acordou com o barulho de gavetas sendo abertas e fechadas. Ainda abraçada ao urso, caminhou sonolenta até a cozinha, onde encontrou Raíssa empilhando pratos e talheres em caixas de papelão. O que está fazendo? Perguntou Norina, sua voz pequena tremendo de apreensão. Raíssa nem se virou para olhá-la. Arrumando as coisas. Vamos nos mudar. Mudar? Mas esta é minha casa. A casa do pai. Sua casa. Raíssa finalmente se virou, seus olhos frios como gelo. Nada aqui é seu, menina. Seu pai deixou tudo para mim. E não temos mais dinheiro para manter este lugar. As palavras atingiram Norina como um tapa. Em pânico, correu para seu quarto, mas já era tarde. Suas coisas estavam empilhadas em sacos de lixo.
seus desenhos arrancados da parede, suas roupas misturadas com trapos velhos. Pegue só o essencial, ordenou Raíssa, aparecendo na porta. O resto vai para o lixo. Mas meus livros, meus cadernos, da escola... Essencial, repetiu Raíssa com um sorriso cruel. E ande logo, o caminhão de mudança chega em 1 hora. Norina agarrou seu urso com mais força, as lágrimas escorrendo silenciosamente. Com mãos trêmulas, conseguiu esconder dentro dele uma pequena foto do pai e o colar que era de sua mãe. Era tudo que restava de sua vida anterior. A nova casa ficava num bairro afastado, uma construção antiga e mal cuidada. O cheiro de mofo impregnava as paredes, e os poucos móveis que Raíssa trouxe pareciam ainda mais tristes sob a luz fraca que entrava pelas janelas sujas. Seu quarto é lá em cima, disse Raíssa, apontando para uma escada estreita. E não quero ouvir reclamação. O quarto era pouco mais que um depósito, sem janelas, apenas uma clarabóia quebrada que deixava entrar chuva e vento. Um colchão, fino no chão, e uma caixa de madeira serviriam de mobília. Quanto à escola, continuou Raíssa, observando Norina se encolher num canto. Não vai mais, não temos dinheiro para isso. Vai ajudar em casa, fazer as tarefas que eu mandar. Mas o pai disse: seu pai está morto. A voz de Raíssa cortou o ar como uma navalha. E quanto mais rápido você aceitar sua nova realidade, melhor para todos. Os dias que se seguiram foram um pesadelo sem fim. Norina acordava antes do sol para limpar a casa, lavar roupas, cozinhar. Suas mãos pequenas, antes acostumadas apenas a segurar lápis de cor, agora se machucavam com produtos de limpeza e água quente. Mais rápido! Gritava Raíssa, quando a menina demorava demais em alguma tarefa. Comida não cai do céu, tem que trabalhar para merecer. As refeições eram escassas, um pedaço de pão velho, restos de comida que Raíssa deixava. À noite, sozinha em seu quarto frio, Norina abraçava seu urso e sussurrava histórias que o pai costumava contar, tentando não esquecer o som de sua voz. Uma manhã, enquanto limpava o quarto de Raíssa, Norina encontrou algo que fez seu coração parar. Uma caixa cheia de frascos e papéis, documentos com a letra de seu pai, receitas médicas e vários vidros pequenos com rótulos que ela não conseguia entender completamente. O que pensa que está fazendo? Norina se virou assustada. Raíssa estava na porta, seus olhos faiscando de raiva. Eu estava só limpando. O tapa veio sem aviso, forte o suficiente para derrubar a menina. Mentirosa, estava bisbilhotando. Não, eu juro, eu só... Mas Raíssa não estava interessada em explicações. Agarrou Norina pelo braço com força suficiente para deixar marcas e a arrastou escada acima. Já que não sabe se comportar, vai ficar trancada até aprender. A porta do quarto bateu com força e o som da chave girando na fechadura foi como uma sentença. Norina ficou no escuro, tremendo, seu rosto ardendo onde Raíssa tinha batido. 3 dias se passaram antes que a porta fosse aberta novamente. 3 dias sem comida, apenas a água da chuva que pingava pela clarabóia quebrada. Quando Raíssa finalmente apareceu, seu sorriso era quase doce. Aprendeu a lição? Norina, fraca e faminta, apenas assentiu. Ótimo, porque tenho uma surpresa para você. A surpresa era um saco com roupas velhas e rasgadas. Vista isso, ordenou Raíssa. Vamos sair. O carro de Raíssa, um modelo antigo que cheirava a cigarro, parou em frente a um supermercado movimentado. Escute bem, disse ela virando-se para Norina. Vai entrar lá e pedir dinheiro. Diga que está com fome, que não tem pai nem mãe. Faça as pessoas sentirem pena. E não volte antes de conseguir pelo menos R$ 50. Mas isso é errado. Outro tapa, mais forte que o anterior. Errado é ser ingrata depois de tudo que faço por você. Agora vai, antes que eu perca a paciência de vez. Com o coração pesado, Norina desceu do carro. Suas roupas rasgadas
Em seu rosto machucado, não precisavam de fingimento para despertar pena. As pessoas olhavam, algumas davam moedas, outras desviavam o olhar constrangidas. A cada dia, Raíssa a levava para um lugar diferente, supermercados, praças, igrejas, e a cada dia a meta aumentava. O dinheiro que Norina conseguia desaparecia nos bolsos de Raíssa, que sempre encontrava novos motivos para punir a menina se a quantia não fosse satisfatória. Uma noite, depois de um dia particularmente ruim em que não conseguiu juntar o suficiente, Norina ouviu Raíssa ao telefone. Não, ainda não. A pirralha ainda serve por enquanto, mas já tenho planos para quando não servir mais. Sim, tem outra cidade interessada. Não se preocupe, sei como fazer parecer um acidente. Naquela noite, encolhida em seu colchão fino, Norina tomou uma decisão. Não podia mais esperar. Precisava fugir. Com cuidado para não fazer barulho, reuniu o pouco que tinha. A foto do pai, o colar da mãe, seu urso fiel. Esperou até ouvir o ressonar pesado de Raíssa e, usando toda a sua coragem, desceu a escada rangente degrau por degrau. A chave da porta da frente estava na mesa da cozinha. Suas mãos tremiam tanto que quase a derrubou. O barulho da fechadura pareceu ensurdecedor no silêncio da noite, mas conseguiu. A rua escura e fria nunca pareceu tão convidativa. Norina correu como nunca havia corrido antes, sem olhar para trás, sem saber para onde ia. Qualquer lugar seria melhor que aquele inferno. O que ela não sabia era que sua fuga, embora necessária, a levaria a enfrentar perigos ainda maiores nas ruas de uma cidade grande e impiedosa, e que, em algum lugar, um homem chamado Tácito estava prestes a cruzar seu caminho, mudando para sempre o rumo de suas vidas. As ruas da cidade eram um labirinto assustador para uma menina de 7 anos. Norina vagou por dias, dormindo em becos, embaixo de marquises, sempre mudando de lugar para que Raíssa não a encontrasse. O medo era sua única companhia constante, junto com a fome que torcia seu estômago. Nas primeiras noites, chorou até dormir, chamando baixinho pelo pai. Seu urso, agora sujo e um pouco rasgado, ainda guardava dentro dele a foto e o colar. Suas únicas conexões com um passado que parecia cada vez mais distante, como um sonho que vai se apagando ao amanhecer. Aprendeu rápido as regras não escritas da rua. Descobriu quais estabelecimentos jogavam fora comida ainda boa no fim do dia. Aprendeu a se esconder quando grupos de adolescentes passavam, evitando ser vista. À noite, procurava dormir perto de outros moradores de rua, geralmente senhoras idosas que a protegiam como podiam. "Menina", disse uma delas, Dona Maria, enquanto compartilhava um pedaço de pão. "Por que não procura ajuda? Deve ter alguém." Norina balançou a cabeça, os olhos cheios de medo. "Ela vai me achar e vai me machucar de novo." Dona Maria não insistiu, mas passou a guardar um pouco de comida sempre que podia, deixando escondida em lugares que só Norina conhecia. Uma manhã particularmente fria, Norina decidiu tentar limpar para-brisas nos semáforos, como via outras crianças fazendo. Era o mesmo trabalho que seu pai fazia, e de alguma forma isso a fazia sentir-se mais próxima dele. Com um pedaço de pano velho que encontrou, aproximou-se de um carro parado no sinal. Foi quando aconteceu. Outro menino, maior e mais forte, a empurrou com violência. "Esse ponto é meu!" gritou ele. Norina caiu, batendo o joelho no meio-fio. A dor foi imediata e intensa, e ela não conseguiu conter um grito. O sangue começou a escorrer por sua perna, manchando sua meia já suja. As pessoas passavam, algumas olhando de soslaio, outras fingindo não ver. O menino já tinha ido embora, deixando-a sozinha com sua dor. Foi então que uma sombra cobriu seu rosto. "Está machucada", disse uma voz grave, mas gentil. Norina ergueu os olhos, assustada.
Um senhor de idade a observava, seu rosto marcado por rugas que pareciam contar histórias de tristeza. Vestia roupas simples, mas limpas, e seus olhos eram diferentes de todos que ela tinha visto nas ruas. Não havia julgamento neles, apenas uma compaixão que a fez lembrar de seu pai. "Deixa eu ajudar", disse ele, estendendo a mão. "Tem um hospital aqui perto." O primeiro instinto de Norina foi fugir. Raíssa sempre dizia que não podia confiar em ninguém, especialmente homens. Mas havia algo neste senhor, algo que fazia seu coração machucado querer acreditar. "Como se chama?" perguntou ele, ainda com a mão estendida. "Norina", respondeu ela, sua voz quase um sussurro. "Eu sou Tácito", disse ele com um pequeno sorriso. "Prometo que só quero ajudar." No hospital, enquanto uma enfermeira limpava seu machucado, Tácito permaneceu por perto, quieto mas presente. Não fez perguntas, não exigiu explicações. Apenas ficou ali como uma sentinela silenciosa. "Pronto", disse a enfermeira, terminando o curativo. "Agora precisamos chamar seus pais." "Não!" ele gritou Norina, o pânico evidente em sua voz. "Por favor, não!" A enfermeira trocou olhares preocupados com Tácito, que apenas assentiu levemente. "Está com fome?" perguntou ele a Norina. "Tem uma lanchonete aqui perto." O sanduíche que Tácito comprou foi o primeiro alimento decente que Norina comeu em semanas. Comeu devagar, saboreando cada pedaço, enquanto observava o senhor que tomava seu café em silêncio. "Não precisa ter medo", disse ele finalmente. "Não vou forçar você a fazer nada que não queira. Mas se precisar de um lugar seguro para passar a noite..." Norina hesitou, o último pedaço do sanduíche parado a meio caminho da boca. Um lugar seguro, como soava tentador. Mas e se fosse uma armadilha? E se ele fosse como Raíssa? Como se lesse seus pensamentos, Tácito acrescentou: "Tenho uma casa grande, com um quarto de hóspedes. A porta fica destrancada, você pode sair quando quiser, só não quero ver você machucada na rua de novo." Havia algo em sua voz, uma tristeza profunda que parecia ecoar a própria dor de Norina. Ela apertou seu urso contra o peito, sentindo através do tecido gasto os contornos da foto de seu pai. "Só por hoje", sussurrou ela finalmente. A casa de Tácito era realmente grande, mas diferente da mansão fria que Norina imaginava. Era uma casa vivida, com móveis antigos que contavam histórias, paredes com quadros um pouco tortos e um jardim, pequeno mas bem cuidado. "Era da minha esposa", explicou ele, notando o interesse de Norina nas flores. "Ela adorava jardinagem." "Ela não mora mais aqui?" "Não", respondeu Tácito, sua voz suave. "Ela se foi há muito tempo, assim como minha filha." Algo na forma como ele disse isso fez Norina olhar mais atentamente para seu rosto. Havia dor ali, uma dor antiga que nunca cicatrizou completamente. O quarto de hóspedes era simples, mas acolhedor. Lençóis limpos, um cobertor macio, uma pequena luminária na mesa de cabeceira. Tácito mostrou onde era o banheiro, deixou uma toalha limpa e roupas que tinha comprado no caminho. "Descanse", disse ele. "Amanhã conversamos." Mas antes que pudesse sair, Norina o chamou. "Senhor Tácito?" "Sim." "Por que está me ajudando?" Ele ficou em silêncio por um momento, como se procurasse as palavras certas. "Porque há muito tempo cometi um erro. Deixei alguém importante partir, alguém que precisava de mim. E desde então, tento consertar esse erro, mesmo sabendo que talvez seja tarde demais." Naquela noite, pela primeira vez em semanas, Norina dormiu sem medo. O quarto era quente, a cama macia e mesmo os barulhos da noite pareciam menos assustadores. Antes de adormecer, tirou a foto do pai de dentro do urso e a colocou ao lado do travesseiro. "Boa noite, pai", sussurrou.
Acho que encontrei alguém bom. O que Norina não sabia era que, do outro lado da porta, Tácito permanecia acordado, sentado em sua poltrona velha, olhando para uma foto antiga de uma menina que um dia foi sua filha. E enquanto a noite avançava, duas almas solitárias, separadas por uma porta e décadas de dor, começavam a tecer os primeiros fios de uma conexão que mudaria suas vidas para sempre. Mas a paz, recém-descoberta, seria breve. Em algum lugar da cidade, Raíssa já havia começado sua busca, seus olhos frios calculando cada movimento, planejando sua próxima jogada. E quando ela finalmente descobrisse onde Norina estava, o verdadeiro teste de força e coragem apenas começaria. Os dias na casa de Tácito logo se transformaram em semanas. Lentamente, como uma flor que desabrocha após um longo inverno, Norina começou a se abrir. Seu sorriso, antes tão raro, aparecia com mais frequência, especialmente durante as manhãs no jardim, onde Tácito lhe ensinava os nomes das flores. Esta é uma margarida, explicava ele pacientemente. E aquela ali, com as pétalas roxas, é uma violeta. Norina absorvia cada palavra, cada gesto gentil, como terra seca absorve água. Aos poucos, as sombras do medo em seus olhos foram sendo substituídas por uma luz tímida de esperança. Tácito havia contratado uma professora particular, Dona Clara, para ajudar Norina a recuperar o tempo perdido longe da escola. As aulas aconteciam na varanda dos fundos, entre o aroma das flores e o canto dos pássaros. Ela é muito inteligente, comentou Dona Clara um dia, observando Norina concentrada em seus exercícios. Tem uma memória impressionante e uma sensibilidade rara para uma criança que passou por tanto. Tácito apenas assentiu, seu coração apertado, com uma mistura de orgulho e preocupação. Porque apesar dos progressos, havia momentos em que o passado voltava como uma sombra cruel, como na noite em que uma tempestade forte sacudiu as janelas da casa. Tácito encontrou Norina encolhida em um canto de seu quarto, tremendo, abraçada ao seu urso. Foi assim, sussurrou ela quando ele se aproximou. Na noite em que ela trancou a porta, estava chovendo forte assim. E Tácito sentou-se no chão ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa que havia aprendido a medir nos últimos tempos. Quer me contar sobre isso? E pela primeira vez, Norina falou. Falou sobre os chás estranhos que Raíssa dava para seu pai, sobre como ele foi ficando cada vez mais fraco, sobre as noites trancada no quarto escuro sem comida, sobre o medo constante que ainda a perseguia. Tácito escutou tudo em silêncio, suas mãos velhas apertadas em punhos de raiva contida. Quando Norina terminou, estava exausta, mas algo em seus ombros parecia mais leve. Ela não vai te machucar mais, prometeu ele. Sua voz firme, apesar da emoção. Nunca mais. No dia seguinte, Tácito procurou Marlene, uma assistente social que conhecia há anos. Contou tudo o que Norina havia revelado, buscando uma forma legal de protegê-la. Não vai ser fácil, advertiu Marlene, folheando suas anotações. Essa mulher, Raíssa, é legalmente a guardiã da menina. Precisamos de provas concretas de maus tratos para reverter isso. E enquanto isso, devo devolvê-la para aquele monstro? Marlene ajeitou os óculos, pensativa. Posso conseguir uma guarda temporária de emergência, considerando as circunstâncias. Mas Tácito tem certeza que está preparado para isso? Criar uma criança não é fácil, especialmente uma que passou por traumas tão profundos. A resposta dele foi interrompida por um barulho na porta. Norina estava lá, seus olhos grandes fixos nele, segurando um desenho que acabara de fazer. Posso mostrar uma coisa? Perguntou timidamente. O desenho era simples, mas tocante. Uma casa, com um jardim onde 3 figuras sorridentes se destacavam. Sob cada uma, em letra infantil cuidadosa, estava escrito: Eu, vovô Tácito,
e papai no céu. É nossa família, explicou ela, sua voz pequena, mas cheia de esperança. Tácito sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Sim, respondeu, sua voz rouca de emoção. Nossa família. Mas a paz que haviam construído estava prestes a ser brutalmente interrompida. Numa manhã aparentemente comum, enquanto Norina tinha aula com Dona Clara, a campainha tocou. Era Raíssa. Seu sorriso frio congelou o ar da sala. Então é aqui que minha pequena fugitiva se escondeu, disse ela, seus olhos varrendo o ambiente com desdém. Você não é bem-vinda aqui, declarou Tácito, sua voz firme, apesar do coração disparado. Não? Raíssa riu, um som sem alegria. Tenho documentos provando que sou a guardiã legal daquela pirralha. E se não quiser problemas com a justiça, vai me entregar ela agora mesmo. Não sem uma ordem judicial, respondeu Tácito, agradecendo mentalmente pelos conselhos de Marlene. O sorriso de Raíssa vacilou por um instante, mas logo voltou, mais predatório que antes. Quanto? Como? Quanto quer pela menina? Todo mundo tem seu preço, velho. Qual é o seu? A proposta era tão absurda, tão desumana, que por um momento Tácito ficou sem palavras. Foi quando ouviu um soluço abafado. Norina estava parada na porta da sala, seu rosto pálido de terror. O lápis que segurava caiu no chão, quebrando o silêncio tenso. Ah, querida! Raíssa abriu os braços num gesto teatral. Venha dar um abraço na sua mãe. Você não é minha mãe! Gritou Norina, sua voz tremendo de raiva e medo. Você machucou meu pai. Eu vi os remédios, os frascos escondidos. O rosto de Raíssa transformou-se numa máscara de fúria. Sua pequena... Mas antes que pudesse avançar, Tácito se colocou entre elas. Saia da minha casa, agora. Isso não acabou, sibilou Raíssa, recuando em direção à porta. Vocês não fazem ideia do que sou capaz. Quando ela finalmente partiu, Norina correu para os braços de Tácito, tremendo violentamente. Ele a abraçou com força, sentindo seu pequeno coração batendo acelerado. Ela vai voltar, sussurrou Norina entre soluços. Ela sempre volta. E nós vamos estar preparados, prometeu ele, embora seu próprio coração estivesse pesado de preocupação. Naquela noite, depois que Norina finalmente adormeceu, exausta de tanto chorar, Tácito fez uma ligação importante. Do outro lado da linha, uma voz familiar atendeu. Helena, sou eu, Tácito. Preciso da sua ajuda. É sobre uma menina que me faz lembrar muito de nossa Marina. O silêncio do outro lado da linha foi longo, carregado de décadas de dor não resolvida. Finalmente, Helena respondeu. Conte-me tudo. O que Tácito não sabia era que aquela ligação seria o primeiro passo de uma revelação que mudaria não apenas sua vida e a de Norina, mas também traria à tona segredos há muito enterrados. Porque Helena, sua ex-esposa, guardava uma informação crucial sobre o passado. Uma informação que conectava todas as peças daquele quebra-cabeça doloroso de uma forma que ninguém poderia imaginar. E enquanto a noite avançava, 3 destinos se entrelaçavam cada vez mais. Uma criança marcada pela perda, um homem buscando redenção e uma mulher cujo coração de gelo escondia um plano ainda mais sombrio do que qualquer um poderia suspeitar. O encontro com Helena foi marcado para uma tarde chuvosa em um café quieto no centro da cidade. Tácito chegou cedo, suas mãos enrugadas, inquietas sobre a mesa de madeira gasta. Fazia 15 anos que não via sua ex-esposa, desde o dia em que ela partiu, levando consigo não apenas as memórias de um casamento fracassado, mas também o peso de um segredo que os consumiu por dentro. Helena chegou pontualmente, como sempre. Aos 65 anos, mantinha a mesma elegância discreta que Tácito lembrava, embora seus cabelos agora fossem completamente brancos e suas mãos tremessem levemente ao segurar a xícara de café. Como ela... É? Foi a primeira pergunta de Helena, depois do silêncio inicial. Pequena para a idade,
respondeu Tácito, um sorriso suave surgindo em seu rosto cansado. Mas com uma força interior que me assusta às vezes. Igual a Marina, completou Helena, seus olhos marejando. Nossa menina, Marina, a filha que nunca conheceram verdadeiramente. A bebê que Helena havia dado para adoção durante uma crise no casamento, convencida por Tácito de que não tinham condições emocionais ou financeiras para criá-la. Uma decisão que os perseguiu por décadas, destruindo não apenas seu relacionamento, mas também suas almas. Preciso te contar algo, disse Helena, sua voz tremendo. Algo que descobri há alguns anos, mas não tive coragem de compartilhar. Ela abriu sua bolsa, retirando uma pasta antiga. Dentro, havia reportagens de jornal, documentos amarelados e uma foto que fez o coração de Tácito parar. Era Marina, já adulta, sorrindo ao lado de um homem de aparência gentil. Nos braços, segurava um bebê. Nossa filha, continuou Helena. As lágrimas agora correndo livremente. Foi adotada por uma família boa. Cresceu feliz, se formou professora. Casou-se com um vendedor ambulante chamado Genaro. Tácito sentiu o mundo girar. Genaro, sussurrou sua voz falhando. Sim, Helena confirmou, pegando outra foto da pasta. E esta é a filha deles, nossa neta. A foto mostrava uma menina pequena, de olhos grandes e sorriso tímido, sentada em um balanço. Era Norina. O choque foi tão grande que Tácito precisou se apoiar na mesa. Todas as peças começaram a se encaixar. A conexão instantânea que sentiu com a menina, a sensação familiar em seu olhar, até mesmo o jeito como ela franzia a testa quando estava concentrada, exatamente como Helena fazia. Marina. Sua voz era apenas um sussurro. O que aconteceu com ela? O rosto de Helena escureceu. Faleceu há alguns anos. Uma doença cardíaca hereditária que... Ela hesitou, culpa antiga pesando em suas palavras, que vem da minha família. E Genaro? Morreu recentemente. E é aí que a história fica ainda mais dolorosa. Helena pegou outro recorte de jornal. Você conhece essa mulher? A foto mostrava Raíssa, mais jovem, sendo presa. A manchete dizia: suspeita de envenenar maridos é solta por falta de provas. Ela... Tácito sentiu o sangue gelar. Ela matou Genaro? Tudo indica que sim. E agora está atrás de Norina. Não por afeto, mas porque descobriu quem ela realmente é, nossa neta. Herdeira de tudo que deixamos para Marina. Naquele momento, o celular de Tácito tocou. Era Dona Clara em pânico. Tácito! Raíssa! Ela apareceu na casa. Levou Norina. O mundo pareceu desacelerar. Tácito levantou-se num impulso, derrubando sua xícara. Onde? Ouvi ela mencionar algo sobre o antigo galpão de reciclagem na zona industrial. Não precisou ouvir mais. Com Helena ao seu lado, correram para o carro. No caminho, ela ligou para Marlene, a assistente social, explicando tudo. Anos de investigação sobre Marina finalmente serviriam para algo. Ela tinha todas as provas necessárias para incriminar Raíssa. O galpão era um prédio abandonado, cercado por outros igualmente vazios. A chuva que caía tornava tudo ainda mais sombrio. Não deveríamos esperar a polícia? Perguntou Helena, sua voz tremendo. Não há tempo, respondeu Tácito, seu coração martelando no peito. Dentro do galpão, o som de vozes ecoava. Seguindo-as, encontraram Raíssa e Norina no segundo andar. A menina estava encolhida num canto, agarrada ao seu urso, enquanto Raíssa vasculhava freneticamente uma bolsa. Onde estão os documentos? Gritava ela. Sei que você os esconde nesse urso estúpido. Procurando isso? A voz de Helena cortou o ar. Raíssa virou-se, seus olhos arregalando ao ver os papéis nas mãos de Helena. Como? Acabou, Raíssa, disse Tácito, aproximando-se lentamente. Sabemos de tudo. Sobre Marina, sobre Genaro, sobre seus outros maridos.
Vocês não entendem. Raíssa riu, um som histérico. Ela é minha agora. Meu ingresso para uma vida melhor. A neta dos Monteiro, a herdeira. Ela é nossa neta. A voz de Helena era firme. A filha da nossa. Marina, que você tirou de nós. Norina, que até então observava tudo em silêncio, arregalou os olhos. Vovó? Sua voz pequena estava cheia de esperança. Verdadeiro vovô? Foi o momento que Raíssa escolheu para agir. Num movimento rápido, agarrou Norina, puxando-a para perto da janela quebrada. Ninguém se mexe! Gritou ela. Ou juro que... Mas Norina, em um momento de coragem nascida do desespero, fez algo inesperado. Mordeu a mão de Raíssa com toda a força que tinha. O grito de dor e surpresa ecoou pelo galpão. Raíssa cambaleou para trás, tropeçando em seus próprios pés. Por um momento terrível, pareceu que ia cair pela janela. Mas Tácito foi mais rápido, agarrando Norina e puxando-a para a segurança. Raíssa recuperou o equilíbrio, seus olhos agora cheios de um ódio puro. Avançou em direção a eles, mas parou ao ouvir sirenes se aproximando. Acabou, disse Helena, abraçando Norina. Protetoramente. Marlene está chegando com a polícia. Temos todas as provas. O rosto de Raíssa transformou-se numa máscara de derrota. Seus ombros caíram e, pela primeira vez, seu sorriso frio desapareceu completamente. Minutos depois, Marlene chegou com as autoridades. Enquanto Raíssa era levada, Norina permanecia abraçada a seus avós, finalmente sentindo algo que havia perdido há tanto tempo: segurança. Vocês são mesmo meus avós? Perguntou ela, olhando de Helena para Tácito. De verdade? Sim, querida, respondeu Helena, acariciando seus cabelos. Sua mãe, Marina, era nossa filha. E agora, finalmente, podemos ser a família que sempre deveríamos ter sido. Naquela noite, de volta à casa de Tácito, agora lar dos três, Norina dormiu entre os avós, seu urso fiel ainda abraçado junto ao peito. Antes de adormecer, tirou de dentro dele a foto do pai e a colocou ao lado de uma nova, que Helena tinha trazido, mostrando Marina jovem e sorridente. Olha, pai, sussurrou ela. Agora tenho uma família inteira de novo. Tácito e Helena observavam sua neta dormir, suas mãos encontrando-se naturalmente sobre a colcha. Anos de culpa e arrependimento começavam a se dissolver, substituídos por uma nova chance, a oportunidade de fazer as coisas certas desta vez. Ela tem o sorriso de Marina, comentou Helena suavemente. E sua força, completou Tácito. A força de todas as mulheres desta família. Nos meses que se seguiram, a vida ganhou uma nova rotina. Norina voltou à escola, agora sem medo. Helena mudou-se para perto, transformando o jardim num paraíso de cores que sua neta adorava explorar. Tácito continuou com seus trabalhos de reforma, mas agora sempre voltava cedo para casa, onde risos e histórias substituíram o silêncio de anos de solidão. As noites ruins ainda vinham às vezes, quando Norina acordava assustada com pesadelos. Mas agora havia sempre alguém para confortá-la, para lembrá-la que estava segura, amada, protegida. Em uma tarde especialmente bonita, enquanto plantavam margaridas no jardim, Norina fez uma descoberta. Sob uma velha roseira, encontrou uma placa de metal enferrujada. Nela, ainda era possível ler: Jardim da Marina. Sua mãe adorava este lugar, explicou Helena, abraçando a neta. E agora é seu também. Norina sorriu, aquele sorriso que iluminava seus olhos de uma forma que lembrava tanto Marina. Ali, entre as flores que sua mãe um dia amou, cercada pelo amor de seus avós, ela finalmente encontrou seu lugar no mundo. E Tácito, observando sua família reunida, entendeu que às vezes o destino tem formas misteriosas de consertar seus próprios erros, que através da dor e da perda podem nascer novas chances de amor e redenção.
que não é nunca tarde demais para reconstruir uma família, mesmo que seja dos cacos de corações partidos.